Jogos de azar, a dependência que esse tipo de jogo causa no ser humano. Acompanhe só. O excesso de disponibilidade e o acesso constante e facilitado aos jogos podem levar ao vício. Estudos recentes revelam que o desenvolvimento da dependência em jogos de apostas está diretamente associado a uma série de problemas psicológicos, como ansiedade, depressão e baixa autoestima. A dependência em jogos eletrônicos, então, é uma série de fatores, é multifatorial, né? Pode ser a dependência emocional, é um grande clássico, né? Que gera não só a dependência em jogos eletrônicos, mas a dependência e o vício nos mais variados tipos de jogos. Mas também existe o fator do efeito manada, né? O ser humano, ele tem essa tendência de reproduzir o comportamento da maioria. Então, quando ele entra na internet e vê uma influência, que é uma figura de autoridade para ele, falando de um jogo e que tem resultados com o jogo, ganhou um carro, uma casa com o jogo, ele tende a experimentar. Então, quando ele tem ali um pequeno ganho, ele já caiu na cilada. Porque o organismo dele vai entender aquilo como uma recompensa, vai liberar dopamina, essa dopamina vai liberar muito prazer e vai forçar ele, de certa maneira, a reproduzir novamente, para ele entrar num ciclo vicioso. Algumas pesquisas realizadas em universidades de todo o mundo são unânimes ao apontar que o vício, por exemplo, em drogas, pode passar para os filhos de forma hereditária. Caio Fontes, especialista em comportamento humano, explica ainda que o vício não se restringe apenas às drogas. Outros tipos de vícios, como em sexo, jogos ou compulsão alimentar, também podem ser transmitidos de pai para filho. A gente não escolhe a maioria das coisas, a gente não tem, então ela não escolhe jogar. Existe um fator genético sim, né? Tem muitas pessoas que nascem com uma predisposição genética, é hereditário isso, a ter uma facilidade a se viciar. Viciar em jogo, Caio? Não, em qualquer coisa. Mas e quando o jogo online ultrapassa a linha tênue que separa diversão e vício? Aliás, qual seria o limite real entre esses dois parâmetros? A dependência em si não cria depressão. É o pós-dependência, é o resultado da dependência, né? A pessoa jogou, perdeu a casa, perdeu tudo, ficou triste, ela vai entrar em depressão. Então, a pessoa que está presa numa situação dessa, ela tem transtorno de ansiedade, ela tem transtorno de depressão, ela tem transtorno alimentar e o próprio jogo em si é um transtorno. Para superar o vício em jogos de azar, é preciso buscar ajuda profissional, realizar terapias e, inclusive, reconhecer seu problema e dialogar com a pessoa de sua confiança. Eu conversei com o hipnoterapeuta Bruno Riva, que falou mais sobre esse tema. Para que a pessoa comece realmente um tratamento, primeiramente ela tem que se identificar como uma pessoa compulsiva, ela tem que realmente saber que esse comportamento dela disfuncional está trazendo mais prejuízo do que benefício. Porque esse comportamento que ela carrega traz benefícios para ela, porque existe uma liberação de dopamina, existe realmente uma recompensa. Então, para a pessoa ser tratada, o pré-requisito é que ela reconheça que ela tem uma compulsão. Esse é o primeiro requisito. E depois disso, a gente faz o tratamento dentro do consultório, em qual a gente vai conseguir identificar a raiz por trás do problema que ela está carregando, o porquê desse comportamento disfuncional. A hipnoterapia é um método que vem ganhando notoriedade e credibilidade em todo o mundo, sendo uma alternativa poderosa para aqueles que querem se libertar dos mais diversos vícios. Uma vez que a pessoa tem essa tendência comportamental, ela vai carregar isso o resto da vida dela. O que a gente faz é um tratamento para que a gente consiga identificar o porquê e a partir do momento que ela traz para a consciência dela o porquê desse comportamento disfuncional, a gente começa o tratamento e a gente também faz uma orientação de estratégias de comportamentos que ela tem que ter fora do consultório. Devido à pandemia do Covid-19 e à ordem Fique em Casa, muitas pessoas procuraram uma fuga. O especialista explicou que a pandemia de fato exasperou os problemas de muitos jogadores, trazendo à tona
sintomas de dependência. Nosso cérebro ele tem tendência a sempre buscar prazer. Então, a gente vai buscar prazer nas coisas mais simples do dia a dia. Se você está num ambiente fechado, que você não tem nada para fazer, você começa a repetir aquele comportamento que te dá tanto prazer. Imagina na pandemia. Então, isso foi muito reforçado. Depois que você realmente reforça esse tipo de comportamento, repetidamente, durante várias vezes, você acaba reforçando fisiologicamente, neurologicamente, esse caminho nervoso que o sistema nervoso vai fazer. O que torna o vício um problema é o impacto negativo que ele traz para a vida diária das pessoas e de quem convive com ela. A família, na verdade, ela vai tentar mudar o ambiente. Ela vai fazer um reforço no ambiente para que, na verdade, o seu comportamento ele não seja tão forte. Ela vai apoiar o paciente, mas ela não vai ser a solução. Enquanto a pessoa não achar a causa raiz desse comportamento disfuncional, isso não vai ser... A possibilidade de tratamento, de resultado, ela é muito pequena. Não vou falar nula, mas ela é muito pequena, porque vai depender totalmente da força de vontade da pessoa. E a força de vontade da pessoa, o seu cérebro racional, ela é só 5%. E 95% é o seu subconsciente, o inconsciente. Imagina 5% lutar contra 95% de uma programação interna sua que já está rodando há tanto tempo. Como nossos especialistas acabaram de falar na matéria, é indispensável buscar tratamento para a compulsão assim que os sinais forem percebidos. Se a pessoa viciada não aceitar ajuda profissional, é importante continuar conversando sobre o assunto para que ela perceba a gravidade de suas ações.